PINSAMINTUSSUBRIDIUS, BIRTHILLINGIR 29 N ao quadro ISUP Rua TSAVUZDIDUS IMSUAMPLITUDI, PINSAMINTUSSUBRIDIUS, BIRTHILLINGIR 30 LIB Rua DAD Liberdade significa, por um lado, livre de e, por outro, livre para. Usualmente livre de significa estar livre de algo que nos restringiu, que obstruiu nosso caminho e que nos prendeu, de forma que quando nos libertamos disso temos novas possibilidades ao nosso dispor. Quanto mais nos desenvolvemos e evoluímos como seres humanos, tanto mais ficamos livres, também no sentido de que podemos deixar isso para trás. De início essa liberdade não é nenhuma conquista. Muitas vezes dá-se através das circunstâncias, através do tempo e através daquilo que essa liberdade nos concede. Assim, o adulto fica liberado de muitas coisas que lhe foram negadas na infância e na juventude simplesmente porque ficou adulto. Entretanto, também conquistamos a liberdade através de nossas experiências e de nossos esforços, justamente por termos aprendido mais e termos adquirido mais conhecimento. O conhecimento, a experiência e o exercício nos abrem caminhos através dos quais podemos nos libertar de situações limitadoras e caminhar em direção a possibilidades maiores. Contudo, estamos atados emocionalmente, sobretudo aos nossos pais e à nossa origem, de tal forma que o amor e a fidelidade a eles nos impedem de realizar outras coisas, embora tenhamos o conhecimento e a capacidade para fazê-lo. Via de regra, aqui conseguimos conquistar a liberdade apenas através de novas circunstâncias da vida. Elas nos forçam a realizar outras coisas ou abrem novas possibilidades para as quais antes estávamos cegos. No entanto, a libertação em termos emocionais é também possível através da compreensão. Porém, aqui já estaríamos passando de uma liberdade para uma liberdade para. Mas o que é exatamente esta liberdade para? Será que realmente sabemos, quando optamos por algo, se o nosso impulso é fruto da reflexão e de uma decisão livre que considerou os prós e contras, as consequências e que nos levou à decisão acertada? Ou será que seguimos apenas um impulso que se apossou de nós e que posteriormente justifica a nós através de nossas reflexões como se tivéssemos sido realmente livres? Por exemplo, quando nos sentimos pessoalmente responsáveis pelas consequências dessas decisões, atribuindo-nos o mérito ou talvez até mesmo a culpa. Entretanto, a quem precisamos é realmente atribuir isso quando, mais tarde, descobrimos que aquilo que considerávamos um mérito nosso acaba se revelando como algo nocivo e como um infortúnio tanto para nós como para os outros. E quando ocorre o inverso? Quando algo pelo qual nos acusamos e nos sentimos culpados revelou-se como benéfico e libertador tanto para nós como para os outros. Talvez iremos nos sentir melhor se renunciarmos amplamente à ideia da liberdade para. Obteremos sucesso com mais facilidade, quanto mais estivermos em sintonia com aquilo que nos rodeia, deixando-nos ser conduzidos por impulsos que dele advêm. Nessa sintonia nos sentimos simultaneamente ativos e não ativos, livre de e livre para. PINSAMINTUSSUBRIDIUS, BIRTHILLINGIR 31 dentro do mesmo movimento, renunciando e ao mesmo tempo recebendo. No cristianismo encontramos a ideia amplamente difundida de que seríamos livres perante Deus, como se pudéssemos nos decidir livremente a favor dele ou contra ele e que ele responderia e reagiria de uma ou de outra forma, de acordo com a nossa livre vontade. Falando mais claramente, isso significaria que influenciamos o seu comportamento através de nossas livres decisões, de modo que no final estaríamos livres perante ele, e ele não estaria livre perante nós. Não pretendo aqui aprofundar-me nestas questões. Eu só queria apontar a que estranhas conclusões nos podem levar às ideias de liberdade perante Deus. Naturalmente não sabemos nada sobre Deus, nem ao menos se ele existe. Por isso as minhas reflexões também são inúteis. Mesmo assim, uma ou outra suposição acabará gerando efeitos diferentes em nossa alma. Para mim, é somente disso que se trata aqui e cada um pode tomar livremente suas próprias decisões. Será que pode realmente?
O ISP e Rua ITU diferenciamos o espírito da matéria ou o esquecemos em relação à matéria. É curioso, pois tudo aquilo que mantém a matéria em movimento é guiado por uma força que não pode provir da matéria em si, mas possibilita a sua existência. Essa força é misteriosa. Porém, apesar de podermos calculá-la porque se revela através de seu efeitor, não sabemos de onde vem, o que a mantém em movimento e principalmente para onde se dirige. Isso permanece um mistério para nós. Além disso, sabemos que a matéria se encontra ordenada, submetendo-se a leis e ordens que não são matéria, mas que apenas se revelam nessas leis e ordens como algo que a domina. Em um sentido muito mais elevado, isso vale para a matéria animada em toda a sua multiplicidade. O que é essa força que conduz e anima a matéria? O que é essa força que ordena e une, gera simbioses que nos deixam sempre admirados, que não pode ser explicada nem compreendida somente pela coincidência ou adaptação? Na matéria animada é a alma. Ela anima aquilo que se encontra ao mesmo tempo submetido a leis inorgânicas, movimentando-o a partir do seu interior sem que haja um impulso ou uma atração exterior. Nesse sentido, podemos observar que os seres vivos não são apenas conduzidos a partir do seu interior e por uma alma que pertence exclusivamente a eles, mas também por uma alma que harmoniza diversos seres vivos uns com os outros, mantendo-os unidos como membros de uma comunidade que compartilha a mesma vida como elos de algo maior comum a todos. Mas também esta alma, tanto num sentido mais restrito quanto num mais amplo, segue leis e ordens que não poderia estar dentro dela, pois nesse caso não precisaria segui-las. Qual seria então a força que é superior também à alma? Qual seria a força que se PINSAMINTUSSUBRIDUS, BIRTHILLINGIR32 encontra acima das ordens, que as determina e que não está submetida a elas? Para mim essa força seria o Espírito. Aqui podemos fazer ainda uma outra pergunta. O Espírito constitui a última instância? Talvez sim. Mas não o sabemos. Se soubéssemos, seríamos superiores ou pelo menos equivalentes a ele. Conhecemos apenas de modo limitado a sua grandeza e o seu ser que tudo perpassa e tudo configura. Entretanto, existe algo que o destaca. Talvez esse algo seja aquilo que determina a sua essência de um modo mais profundo para nós. Experimentamos o Espírito como inesgotavelmente criativo. A ALIG Rua IAN e SPI Rua I teu alegria no Espírito é ampla, ampla como o Espírito. Por ser ampla inclui tudo, porém de um modo que não interfere. É ampla, pois permite que tudo permaneça como é. Por isso é sem zelo e não ofende ninguém. Mesmo assim encontra-se vinculada a tudo, porém, a distanquia. Alegra-se com o outro sem querer possuí-lo, ilumina-o de modo benevolente, permitindo-lhe que siga o seu próprio curso. A alegria encontra-se no espírito. Envolvidos por esta alegria, algumas vezes acreditamos flutuar como o espírito, como se tivéssemos superado a força da gravidade. A alegria nos libera de algo ao qual antes estávamos atados, e como o espírito, percebe o peso como sendo algo leve. No cristianismo falamos da alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo é a força criativa que anima e perpassa tudo, encontrando-se por isso próximo ao divino ou unido a ele. A alegria no Espírito Santo nos inclui nesse movimento criativo. É a devoção a esse movimento que nos transcende em todos os sentidos. Nela permitimos que algo mais poderoso atue e permanecemos despreocupados e sem intenção. Dessa maneira, a alegria no Espírito Santo acrescenta algo à alegria no Espírito. Disse do Espírito Santo que ele é o Espírito do amor. Então a alegria no Espírito Santo é principalmente uma alegria com amor. Precisamos saber mais sobre este Espírito? Ele se manifesta para nós através do seu efeito. A paciência, a paciência tem tempo. Ela não urde, não interfere. Espera até que algo se desenvolva e amadureça no seu tempo. É a virtude do jardineiro. Na realidade, ele prepara ajuda, porém espera que o essencial seja realizado por forças maiores. A paciência é também uma virtude do mestre,
pois a aprendizagem e a compreensão necessitam também de tempo. O mestre apenas prepara a aprendizagem, contudo o entendimento e a compreensão em si ocorrem na maioria das vezes bem mais tarde. PINSAMINTUSSBRIDIUS, BIRTHILLINGIR 33 Diferentemente do jardineiro que pode estar seguro de que aquilo que plantou trará frutos, algumas vezes o mestre não verá os frutos de seu trabalho. Muitas vezes dispensa o aprendiz sem saber e sem querer saber qual o efeito dos seus esforços no final. Deste modo dá ao aprendiz a liberdade de aprender também a partir de sua própria experiência e compreensão e de encontrar por conta própria aquilo que é decisivo para ele. Ele confia no tempo. Também a natureza tem tempo, o seu tempo. Também Deus, seja lá o que se oculta por trás desta palavra e imagem, tem tempo, tempo eterno. Quando confiarmos nas forças ocultas teremos igualmente paciência conosco e nos concederemos o tempo pleno. E teremos paciência com outras pessoas, principalmente com as crianças. Também o amor requer paciência. Floresce quando lhe é permitido brotar e se aprofundar, no seu tempo. E, sendo assim, florescerá de modo mais belo e o sabor do seu fruto será ainda mais delicioso. A PRUOVIDENC e a providência significa para nós, via de regra, a boa providência ou a divina providência. Associamos a isso a imagem de um poder supremo que conduz algo para nós de modo benevolente e previdente em direção a um bom objetivo. Por exemplo, quando num desastre houve um bom desfecho para nós de modo quase milagroso ou quando já havíamos quase perdido a esperança e tudo acaba bem de modo surpreendente. Algumas vezes, dizemos nessas horas que tivemos um bom anjo da guarda. Quase todas as pessoas podem relatar histórias desse tipo que ocorreram em suas vidas. Muitas delas aconteceram na infância. Assim estamos dispostos a acreditar na ação protetora de anjos da guarda, principalmente em relação às crianças. Muitos pais rezam pelos seus filhos para que Deus zele por eles e os proteja do perigo. Quando pessoas próximas realizam uma viagem, desejamos que sejam acompanhadas por bons espíritos ou poderes que as protejam de desgraças. Por isso, temos a confiança profunda de que por trás de tudo o que fazemos existe um poder benevolente e previdente que transcende amplamente as nossas reflexões e possibilidades, trazendo-nos um bom desfecho. Entretanto, passamos também pela experiência oposta quando, por exemplo, dizemos que por um encadeamento de várias circunstâncias infelizes uma catástrofe tornou-se inevitável. Nessas horas temos igualmente a impressão da interferência de um poder supremo que ajeitou as coisas de tal modo para que este infortúnio ou esta desgraça pudesse ocorrer. Aqui nossa fé em relação à boa providência é colocada à prova. Ficamos diante de um enigma e talvez nos perguntemos: como Deus pode permitir algo assim? Muitas pessoas hesitam em perguntar diretamente: como Deus pode desejar algo assim? Preferem PINSAMINTUSSBRIDIUS, BIRTHILLINGIR 34 imaginar a presença de outros poderes e que Deus somente não interferiu. Deste modo desejam absolver-lo evitando que a imagem da boa providência seja colocada em questão. Porém nos é permitido fazer isso? Podemos realmente fazer uma diferenciação? Experimentamos a providência de modo mais profundo quando estamos em sintonia com o mundo como um todo como ele é. E também estamos em sintonia com o nosso destino e o nosso fim da forma que foram predeterminados para nós. Porém eles são predeterminados? Existe um poder onisciente em ação? Não o sabemos. Mesmo assim nos comportamos muitas vezes como se estivéssemos entregues a ele, principalmente quando parece que não temos saída. Pois quando pensamos que existe algo que nos transcende amplamente, que age e conduz os nossos destinos, alcançamos uma confiança especial que se estende mesmo além de nossa morte. Experimentamos aquilo que nos foi enviado por um poder superior como algo que nos é adequado, como algo bom, mesmo quando exige o nosso último esforço. Pelo menos esperamos que assim seja. Se essa esperança nos engana ou sustenta permanece em aberto para nós. Apenas quando a mantemos em aberto, estamos verdadeiramente em sintonia.
A rua MADILH. Quando pisamos na armadilha de alguém, esta pessoa deseja apossar-se de nós para que estejamos a seu serviço e ela possa permanecer em vida ou ampliar e melhorar suas possibilidades de vida. Ao invés de pisarmos na armadilha, podemos também cair na rede de alguém, rede esta que posicionou ou lançou de modo tal que nos enredamos nela. Originalmente a armadilha e a rede serviam para capturar uma presa. Eram instrumentos de caça que levavam à morte da presa. Mais tarde, montar a armadilha e lançar a rede acabou adquirindo um papel importante, principalmente quando se tratava de obter poder sobre os outros. Por exemplo, tais métodos de montar armadilhas e lançar redes podem ser encontrados na política. Algumas vezes os denominamos diplomacia. Não quero afirmar aqui que toda diplomacia deva ser vista sob este ângulo, pois há casos onde ela conduz a um equilíbrio entre os interesses e todos saem ganhando. Um modo refinado de montar armadilhas e lançar redes é o procedimento estratégico que se usa, por exemplo, nas guerras. Na maioria das vezes, trata-se aqui de vida e morte, como era na forma original de montar armadilhas. Entretanto, existem ainda outros tipos de armadilhas. São do tipo espiritual, quando alguém deseja nos enganar conduzindo-nos a pensamentos e ações que lhe dão poder sobre nós. Principalmente quando nos ameaça de danos físicos, psíquicos ou de danos em relação à nossa vida se não o seguirmos ou duvidarmos daquilo que nos disse. Nesse caso falamos de caçadores de alma. TINSAMNTUSSUBRIDIUS, BIRTHILLINGIR35. Como escaparmos dessas armadilhas? À medida que paramos diante delas sem nos mover e quando tampamos os ouvidos diante do canto da sereia que nos atrai para um penhasco perigoso. Muitos dos que caíram nessa armadilha não sabem que estão dentro dela. Chegam a se sentir bem e desejam também atrair outras pessoas para ela. Alguns dentre eles sabem que se trata de uma armadilha, porém, ao invés de se libertarem dela, atraem outras pessoas para a mesma armadilha só para não ficarem sozinhos. Às vezes, também desejam que sintamos pena deles. Quem cai nessa armadilha por curiosidade ou por pena se apega a eles de tal forma que dificilmente consegue sair dela. Será Deus igualmente uma armadilha desta espécie? Naturalmente não o Deus sobre o qual nada sabemos, que apenas intuímos, apesar de não sabermos se isso não seria igualmente uma armadilha. E sim, esse Deus que é anunciado por aqueles que o afirmam que ele se revelou para eles ou então os iluminou e que fala através deles. Em seu nome exercem poder sobre os outros, por vezes ameaçando-os com terríveis castigos. Como escaparmos dessa armadilha? Parando, fechando os nossos ouvidos, confiando em nossa própria percepção, seguindo-a e nos movimentando apenas dentro do âmbito acessível para nossa experiência, nem caindo em uma armadilha nem montando uma para os outros. A IMAGIM dizemos frequentemente que criamos uma imagem, por exemplo, de outras pessoas, de uma situação ou até de Deus. Sendo assim, trata-se de uma imagem criada. Mas ela realmente abrange o outro ou a situação? Abrange até Deus? Ou desconhece o outro ou a situação? E desconhece também aquilo que se subtrai a qualquer tipo de imagem? A imagem é apenas o início do conhecimento. Se ficarmos com a imagem que criamos, na maioria das vezes, ficamos mais em nós mesmos do que naquilo do qual criamos uma imagem. Mas a imagem é necessária para o nosso conhecimento. Então, como encontrar acesso a qualquer coisa que está além de nossa imagem, que talvez apenas nela se insinua, nela se oculta? Como encontrar acesso àquilo que permanece além de todas as imagens, sendo inacessível para nós? Quando nos expomos à imagem, sem olhar de forma exata para ela, permanecendo internamente abertos e amplos, após um certo tempo aquilo que está oculto em nossa imagem revela sua essência oculta, sua verdade oculta. Sua essência e sua verdade se encontram veladas na imagem e vêm à luz através dela sem que tenhamos uma noção disso. Pois a essência e a verdade constituem algo espiritual que está além de todas as imagens. O espiritual é reconhecido e sentido como algo espiritual na alma e no espírito.
Pois dele emana uma força que nos movimenta e nos conecta animicamente com algo que se encontra além de todas as imagens, de forma que também sentimos essa força no nível PINSAM, INTUSSUBRIDIUS, BIRTHILLINGIR36 físico. Deste modo somos captados pelo espiritual como um todo e sentimos-nos capazes de ver, compreender e agir de um outro modo. Então não criamos mais uma imagem, mas essa imagem faz algo conosco, se não permanecermos nela. A imagem nos leva para algo para o qual foi apenas um véu, por trás do qual o essencial permaneceu oculto. Mesmo assim, sem a imagem não somos capazes de alcançar o oculto, muito menos se ficarmos parados diante dele. Senão já estaremos parados diante da entrada, jamais entrando realmente. É o que sucede com as imagens que criamos do ser humano, da natureza e principalmente com as imagens que temos de Deus. Elas são apenas a aparência e o reflexo da luz, frequentemente, apenas a sombra. Mas isso é também uma imagem. Por isso me afasto dela e aguardo até que o outro, o oculto, se manifeste por trás dela, mesmo que seja apenas um pouco, mas isso já basta. A raiz está coberta. Nela se oculta aquilo que virá à luz posteriormente. Nela já se encontra o futuro, mesmo que de forma condensada. A raiz nutre aquilo que cresce a partir dela, ela o mantém e o sustenta. A imagem da raiz é uma imagem poderosa. Orientamo-nos por essa imagem nos mais diversos contextos. Deste modo procuramos, por exemplo, pela raiz de um problema ou de um conflito, desejamos eliminar algo nocivo pela raiz e queremos dominar algo à medida que o penetramos até a sua raiz. A raiz representa o início, a partir do qual tudo se desdobra. Representa igualmente a causa de um efeito. Vemos inclusive o início do mundo e sua expansão galopante a partir de uma imagem parecida. Só que denominamos isso o início, a partir do qual eclodiu, de repente, toda a multiplicidade posterior que se encontrava condensada nele através de uma explosão inimaginável, o Big Bang. Porém, toda semente quando eclode e começa a brotar é um Big Bang desta espécie que faz movimentar e desabrochar algo que até então permanecia desconhecido. Algumas vezes, quando algo se expandiu excessivamente, afastando-se demasiado de sua raiz, de modo que não pode ser mais nutrido, sustentado e mantido por ela, ouvimos o chamado de volta às raízes. Comumente isto significa um chamado de volta à simplicidade, aquilo que oferece limites, à força original, à ideia original e também o chamado de volta aos antepassados e ao vínculo com a sua bênção e sua sabedoria. Em todos os grandes movimentos religiosos, principalmente no cristianismo, houve repetidamente o chamado de volta às raízes. Por exemplo, na época da Reforma, o chamado de volta à Bíblia e em muitas ordens religiosas o chamado de volta ao ideal e à ordem inicial. Porém toda árvore, independente de sua idade, perde após um tempo a força da raiz e os PINSAMINTUSSUBRIDIUS, BIRTHILLINGIR37 primeiros sinais de declínio são somente visíveis na periferia e as raízes ainda parecem estar intactas por um certo tempo. Porém, finalmente a sua força vital também se apaga e ela fenece assim como a árvore inteira. Por isso o chamado de volta às raízes de pouco adianta quando a raiz já definhou. Em certo momento não é possível mais revitalizá-la. Mas será que os movimentos religiosos são realmente divinos? Será que Deus é realmente a raiz e a origem deles? Ou será que em suas origens estão apenas seres humanos que, como uma raiz, desencadearam poderosos movimentos, alimentando-os durante um longo tempo com seus ensinamentos, mantendo-os em vida através de sua força espiritual? Quando estes movimentos perdem a sua força, Deus também perde algo. Ele se importa com isso? Adianta evocá-lo para que renove as raízes? A imagem da raiz e do início primordial é uma imagem humana. Como ela pode aprisionar e banir o divino, o poderoso que está por trás de todo o início? Este poderoso desconhecido não está simultaneamente distante e próximo de nós à medida que nos expomos a ele? E todo movimento não é sempre início e fim ao mesmo tempo?
O SMST Rua e S-Mestre são mediadores. Transmitem aos outros, especialmente aqueles que são mais jovens do que eles, aquilo que experimentaram, aprenderam, adotaram de outros mestres e continuaram a desenvolver até que isso se transformou em seu próprio conhecimento. Entre os mestres e aprendizes existe um declive. O mestre dá e os aprendizes tomam. Quando os aprendizes reconhecem esse declive, honram e respeitam o seu mestre, podem aprender mais dele e ele, por sua vez, pode dar mais aos seus aprendizes. Quem estuda sabe que está numa posição inferior, pois é aquele que está necessitado, que espera algo de seu mestre. Se a relação entre o mestre e o aprendiz deve servir, sem maiores interferências, ao conhecimento, à experiência e ao crescimento, então a autoridade do mestre e o comportamento apropriado do aprendiz é essencial. O mestre não deve descer ao nível dos aprendizes enquanto estes ainda desejam aprender algo dele e o aprendiz não pode aproximar-se excessivamente do mestre e desejar competir com ele. Pois neste momento o mestre irá rejeitar o aprendiz, não lhe oferecendo compreensões importantes, especialmente aquilo que só se pode transmitir a outros numa atmosfera de verdadeira confiança. Talvez o mestre também o dispense neste momento para que o aprendiz prossiga seu próprio caminho, fique sobre os seus próprios pés, prove perante os outros a sua competência e se revele a superior ou ao menos equivalente ao mestre. Este é um desafio no qual poderá ter êxito ou talvez fracassar. O fracasso provavelmente acontecerá se aqueles que desejam aprender do mestre não o respeitarem. Por isso, é apropriado para o aprendiz que reconheça e concorde com a sua dependência enquanto está aprendendo. Isso significa que durante a época de seus estudos o aprendiz é pequeno. Entretanto, depois que aprendeu o suficiente de seu mestre chega a PINSAMINTUSSUBRIDIUS, BIRTHILLINGIR 38 hora da separação. Assim terá as suas próprias experiências, talvez torne-se ele próprio um mestre e passe aos outros aquilo que lhe foi transmitido. Ao mesmo tempo o conhecimento adquirido precisa provar a sua eficiência na vida real, pois apenas através de sua ação e seu sucesso é que se transforma em algo próprio. Quanto mais o aprendiz permanecer internamente vinculado ao seu mestre, tanto mais êxito terá. Então seu mestre estará atrás dele, apoiando-o de modo benevolente, mesmo que, às vezes, seu aprendiz siga um caminho diferente. Tal como um pai ou uma mãe quando ensina seus filhos ainda sente atrás de si a presença auxiliadora de seus próprios pais. Dessa forma os filhos poderão tomar de seus pais, com maior prazer, aquilo que eles lhes dão e transmitem. Porém da mesma forma que os filhos podem tomar ouço de seus pais quando se colocam acima deles, os aprendizes tomarão pouco de seu mestre se colocarem acima dele, negando-lhe o respeito. Mas também encontramos outros tipos de mestres que nos ensinam na medida em que são diferentes de nós e até nos são hostis. Sem nos envolvermos diretamente, reconhecemos neles em que sentido ainda precisamos crescer. Muitas vezes aprendemos coisas essenciais de mestres que reconhecemos ser adversários valiosos. Também Deus ou o divino ou o mundo como é nos ensinam de um modo especial quando nos expomos a eles, totalmente nus, sem defesa, entregues a eles e ao mesmo tempo centrados. Eles nos ensinam através de sua presença, tiram nosso orgulho, nossa curiosidade, nossos sonhos, nos conduzem para dentro de uma noite escura onde todo o conhecimento anterior se torna destituído de valor, nos atraem para sua esfera e nos colocam a seu serviço. A flor floresce. Tanto seu aspecto como seu aroma nos atraem, contudo, a flor atrai principalmente os polinizadores para os quais floresce, para os quais exala seu aroma, para os quais se abre e está disponível. Pois a flor está a serviço do fruto que, posteriormente, é este o seu desejo, fará valer a pena todo o seu investimento. O seu fruto também tem um aspecto delicioso e nos seduz com seu aroma. Nós o colhemos e o saboreamos. Entretanto, muitas vezes, jogamos o caroço não prestando atenção ao que nele está contido, a nova e futura geração da flor e do fruto. Ah, como somos algumas vezes distraídos! Mas mesmo assim não estamos obstruindo a sequência essencial do crescimento e da continuidade. Somos seduzidos a participar sem estarmos conscientes disso.
No primeiro plano estamos simultaneamente à disposição e a serviço do oculto. O essencial e os processos de transformação não dependem de nosso reconhecimento. Pois não é apenas ele que está a nosso serviço, mas nós também estamos a serviço dele. Nosso conhecimento e memória limitados nos tornam sujeitos a ser usados por ele. Mesmo quando sentimos estar livres e independentes, somos PINSAM e NTUSSUBRIDIUS, BIRTHILL 39 cavalgados por um outro cavaleiro como se fossemos seu cavalo ou somos atrelados à frente de uma outra carruagem. Por que então deveríamos tentar ensinar os outros? Acrescentaria algo àquilo que os tomou a seu serviço? Sim. Porém, apenas canudos ensinamos, estando a serviço do essencial, conscientes de estarmos puxando a carruagem de um outro cocheiro. Quando reconhecemos isso, mesmo quando aparentamos ser grandes e importantes, permanecemos pequenos e humildes, conscientes de que somos iguais aos outros seres humanos. A IMPOTENCI, a impotência é apenas aparentemente impotente, pois através dela outro poder entra em ação que, por um lado, impõe limites aos chamados poderosos e, por outro, permite que aqueles que se sentem entregues a eles possam se liberar deles. Com o passar do tempo, todas as pessoas poderosas se tornam impotentes, pois jamais controlarão aqueles poderes que conduzem às grandes transformações. Todo ser poderoso torna-se impotente em face da morte. Todo reino e toda instituição, mesmo quando são muito poderosos, acabam se excedendo após um certo tempo, são desafiados por outros poderes e movimentos e por fim decaem. A roda do tempo não gira por si só. É impulsionada por um agente externo. Algumas pessoas ascendem enquanto outras decaem. Por isso, também aqueles que alcançam o topo decaem mais tarde através da roda do tempo. Não estamos totalmente à mercê da roda do tempo. Se, ao invés de permanecermos na margem externa da roda do tempo, onde a força centrífuga é mais eficiente, ficarmos mais próximos do centro, não seremos lançados para o alto nem jogados para baixo. Do nosso lugar, próximo ao centro, podemos observar o impulso do tempo com serenidade sem ficarmos afetados pelo poder nem pela impotência. Porque um não nos eleva e o outro não nos oprime, permanecemos em sintonia com os poderes que movem a roda do tempo sem girarmos com ela. Permanecer próximo ao centro nos conecta profundamente com aquilo que toma tanto uns como outros a seu serviço, nos conecta com aquilo que está além do poder e da impotência, de modo atemporal e eternamente silencioso. A SABIDEURUAIA, a sabedoria diferencia entre o que é possível e o que é impossível. Por isso encontra-se voltada para a ação e a realização. No fundo trata-se da sabedoria de vida, o conhecimento sobre como podemos corresponder e estar a serviço da vida e como podemos honrá-la e realizá-la em sintonia com aquilo que ela nos presenteia. Por isso encontramos a sabedoria quando nos limitamos àquilo que em nossa vida se encontra PINSAM e NTUSSUBRIDIUS. BIRTHILLINGIR40 em sintonia conosco e com os outros. A única medida para a sabedoria é a vida e aquilo com que ela nos presenteia e exige de nós. Portanto, a sabedoria é terrena. Não vai além daquilo que está próximo e palpável. Ela concorda com o possível, afasta-se facilmente daquilo que já passou, permanece no presente com aquilo que se revela para nós através dele. E com ele se alegra. Não sonha além daquilo que possui. Aquilo que possui, possui-o plenamente. Por isso a plenitude se sente bem ao lado da sabedoria, entregando-lhe o que possui sem nada reter com ela. Assim, mesmo o pequeno e o insignificante, quando preenchidos com a sabedoria, tornam-se grandes e significativos, revelando seus tesouros ocultos e sua especial beleza e força. A sabedoria é simples e discreta, pois se encontra em sintonia. Mas este é apenas o seu lado externo, a sua aparência. Em seu interior é profunda. Encontra-se centrada em torno do essencial, é capaz de revelá-lo na hora certa, é colocada a serviço dele e, sustentada por ele, causa o bem para muitos. Principalmente indicando aos outros uma saída que os chama de volta de seu delírio para a terra, fluindo, como a vida,
constantemente para frente, reconhecendo e tomando de imediato o novo, o futuro e a ocasião especial. A sabedoria é religiosa? Se religião for o ato silencioso de concordar com o mundo e a vida como ela nos foi dada, então ela é religiosa, porém sem fé ou esperança. Também aqui lhe basta o que tem. O S.G. Rui deu apenas aquilo que antes estava oculto pode ser revelado, porém toda revelação esconde mais do que revela. Toda descoberta nova, toda compreensão, toda iluminação revela segredos maiores, mais ocultos e talvez para sempre inacessíveis. Por isso ficamos mais respeitosos, modestos e mais conscientes de nossos limites a cada nova compreensão. Alguns desejam decifrar os segredos da natureza, do ser humano e, às vezes, até de Deus. Então qual é o resultado? Usualmente encontram um novo caminho, mas na maioria das vezes um caminho que após um tempo acaba se revelando falso. E a conquista da qual se vangloriavam acaba escapando de seu controle e talvez se torne um perigo mortal para eles. Entretanto, quem espera até que os segredos se revelem por conta própria vai receber grandes dádivas e o poder de servir a vida. Porém de uma forma em que ele e os outros permanecem dentro de seus limites. Deus também se revela para nós? Ele também desvela seu segredo para nós? A fonte original de toda a criação é uma força do outro lado de nossa realidade de forma que quando se revela precisamos experimentá-la como algo exterior e separado de nós? Ou devemos simplesmente nos entregar a um movimento interior, sem questionar sua origem, seu destino e sua causa? PINSAMNTUSSUBRIDIUS BIRTHILLINGIR 41 Quando Deus permanece um segredo talvez estejamos mais seguros e mais próximos dele. A rua RBATADUS sentimos-nos arrebatados quando algo nos suga. Por exemplo, quando um redemoinho captura algo que se encontra na superfície com uma força tal que é impossível escapar dele e acaba puxando-o para o fundo. Fica entregue a ele. Ser arrebatado significa mais do que atração. No caso da atração somos também arrebatados em direção a algo, por exemplo em direção a outras pessoas. Esta atração nos vincula a elas. Isso vale principalmente para a atração entre pais e filhos e mais tarde para a atração entre homem e mulher. Esta atração pode ser tão forte que, às vezes, parece agir como uma sucção, por exemplo quando duas pessoas se apaixonam. Porém, de forma geral, podemos distinguir claramente entre a atração e o arrebatamento. Quando algo nos arrebata, então não existe mais saída. Criminosos por vezes são arrebatados, principalmente no caso de um assassinato. Ou quando alguém tem a sensação de ser arrebatado a cometer suicídio, planejando e usando métodos cruéis para se matar. Nesta situação as pessoas estão fora de si, como se estivessem possuídas por um poder estranho. Esse arrebatamento as faz perder os sentidos. Ficam entregues a ele. Existe também uma forma totalmente diferente de arrebatamento que vem do centramento. Algo nos puxa em direção às nossas próprias profundezas, em direção ao centro e para além dele em direção a um espaço amplo. Quando somos arrebatados deste modo deixamos algo para trás e seguimos um movimento que por um lado nos captura como se fosse uma força externa, mas ao mesmo tempo nos conecta profundamente com o âmago de nosso ser. Esse arrebatamento nos puxa para uma outra dimensão. Sentimos que a ela pertencemos mas ao mesmo tempo percebemos que ela nos é inacessível. Algumas pessoas acreditam que quando experimentam este arrebatamento estão sendo levadas a Deus, como se essa força fosse uma extensão do divino no nosso mundo. Nestas horas tendem a se perder com facilidade e saem de si. Talvez alguns místicos e também aqueles que seguem movimentos místicos se sintam desta forma. Não me cabe julgar isso, mas gostaria de mencionar os possíveis perigos de tal arrebatamento. Quando nos entregamos a ele de modo consciente e centrado, às vezes, nos leva a compreensões que nos colocam, e também os outros, em sintonia com aquilo para o qual fomos arrebatados. Quando emergimos novamente das profundezas dessa experiência, tornamo-nos capazes de realizar algo para o qual antes éramos demasiadamente fracos e temerosos. Mesmo assim,
este arrebatamento possui também uma dimensão religiosa. Porém, apenas desta forma, é esta minha imagem, se permanecermos conscientes, quando nela nos detemos, quando olhamos para a escuridão ao invés de olharmos para a luz e esperamos PINSAMINTUSSUBRIDIUS, BIRTHILLINGIR42 centrados perante um limite. O INFINIT o infinito é aquilo que vai além de nossa medida. Nesse sentido, tudo aquilo que vem ao nosso encontro possui uma dimensão que é infinita para nós, pois vai infinitamente além daquilo que podemos compreender ou controlar. Sobretudo sobrevive a nós nessa dimensão. Tudo o que experimentamos como finito é ao mesmo tempo infinito, pois o finito aparenta ser finito apenas porque perdemos a sua infinitude de vista. Isso vale primeiramente para nós mesmos, que algumas vezes lamentamos a nossa finitude, pois a infinitude que ela abriga nos assusta. Principalmente porque essa infinitude nos liberta da esfera da finitude que talvez ansiamos que seja infinita como finitude. A infinitude na finitude é infinita apenas porque não podemos compreendê-la. Mais precisamente, talvez o infinito seja apenas o finito em um movimento infinito. Apenas o seu movimento é para nós infinito. A infinitude é algo a ser ambicionado por nós? Ela constitui um objetivo que vale a pena? Apenas no sentido de confiarmos na finitude como movimento infinito. Sem saber para onde ela nos conduz, em um certo sentido, deixamos neste movimento finito para trás, alcançamos a paz através dela e nos experimentamos infinitos na finitude. Podemos vivenciar a entrega a esse movimento como um ato religioso, porém sem esperar que ela nos conduza a um objetivo que se encontra além de nossa finitude. Pois, para nós, este movimento permanece finito apesar de sua infinitude. Quando ficamos conscientes disso, também nos detemos, admirados, no movimento infinito e reconhecemos que aquilo que nomeamos infinito é apenas um dos vários véus que encobrem o essencial.